Supremo Tribunal Federal nega a liberdade a Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves. E você vai ver também. Justiça Federal do Paraná condena ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a 14 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Dendini, será investigado pela Operação Lava Jato por suspeita de corrupção passiva. Ministro Edson Fachin, do STF, autoriza a transferência do ex-deputado Rocha Loures da penitenciária da Papuda para a carceragem da Polícia Federal. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reúne com o ministro da Integração Nacional e com 4 governadores para tratar da crise hídrica na região Nordeste. E saiba o que prevê a legislação e qual a forma correta de descartar medicamentos vencidos ou que sobraram após um tratamento. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, tem prisão mantida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Andréa Neves está presa desde o dia 18 de maio. Ela foi denunciada pela suposta prática do crime de corrupção. A irmã de Aécio Neves é acusada de ter pedido ao empresário Joesley Batista, dono da JBS, 2 milhões de reais para pagar um advogado para defender o irmão no âmbito da Operação Lava Jato. A defesa alegou que não há necessidade de se manter a prisão preventiva e que Andréa foi ao encontro de Joesley para vender um apartamento. Andréa Neves diz que foi ao encontro de Joesley Batista para lhe oferecer um apartamento de sua mãe, que é uma cobertura no bairro do São Conrado, no Rio de Janeiro. Nós apresentamos na ação cautelar uma avaliação desse imóvel e ela informou que ofereceu o mesmo imóvel a 3 outros empresários antes de fazer a oferta ao senhor Joesley. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou pela soltura da irmã de Aécio Neves. A requerente foi denunciada por crime único, a corrupção. Acresce que se deve levar em conta sempre a vida pregressa do envolvido, a primariedade e os bons antecedentes. Ele foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Pese a extrema gravidade dos fatos narrados, que serão apurados, cuja autoria e materialidade serão analisadas no devido momento processual, as razões apontadas para a decretação da prisão preventiva, elas não se mantiveram. Mas a maioria dos ministros da primeira turma acompanhou a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que a prisão deve ser mantida por existir risco do cometimento de novos crimes. Os diálogos transcritos demonstram que Andréa pediu os 2 milhões para o irmão e ouviu de Joesley Batista que aquela operação daria errado caso não mascarassem o recebimento do dinheiro, como fizeram na campanha de 2014. Tudo a revelar a habitualidade com que a hora requerente operava. Ao menos por hora, não é o caso de reverter a prisão preventiva decretada contra a senhora Andréa. O delito a ela imputado, a meu juízo, não exaure o escopo investigativo em que envolvida. Tampouco interfere objetiva ou objetivamente nos fundamentos da sua prisão preventiva. O gabinete do ministro Marco Aurélio confirma que os agravos relacionados a pedidos do senador afastado Aécio Neves e da Procuradoria-Geral da República estão liberados para julgamento na primeira turma. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, William. Boa noite a todos. O julgamento está marcado para a próxima terça-feira. Estão previstos para serem julgados o recurso em que o senador Aécio Neves pede a revogação do afastamento do cargo e o pedido de prisão preventiva do senador Aécio Neves feito pela Procuradoria-Geral da República. Para a PGR, a medida necessária para que Aécio não tenha meios de interferir nas investigações da Lava Jato. Ele é suspeito de ter recebido propina no valor de R$2 milhões em fraudes relacionadas à Petrobras. William. Obrigado, Fernanda. A Justiça Federal do Paraná condena ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a 14 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A repórter Viviane Novaes tem mais informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-governador por 12 crimes de lavagem de dinheiro e também por corrupção passiva, por ter recebido vantagem indevida no contrato de terraplenagem do Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Neste caso, a propina teria chegado a R$2.700.000. Esta é a primeira condenação de Cabral no âmbito da Operação Lava Jato. Ele está preso no Rio de Janeiro, em Benfica, desde novembro do ano passado. Já a mulher de Cabral, Adriana Anselmo, foi absolvida dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O motivo da absolvição? Falta de provas. William. Obrigado pelas informações, Viviane. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou processos relacionados ao crime de tráfico de drogas. Entre eles, foi analisado um pedido de habeas corpus de um homem preso preventivamente e na Operação Sussuarana, deflagrada em 2014, na fronteira entre Brasil e Bolívia. Na tribuna, a defesa alegou que o réu é primário, possui endereço fixo e não traz risco para a ordem pública. Portanto, não seria necessária a prisão preventiva. Reclamou da demora no trâmite do processo e defendeu que a prisão preventiva, neste caso, fere o direito de recorrer em liberdade. O relator, ministro Gilmar Mendes, analisando os detalhes da investigação do caso, disse que a prisão preventiva é necessária, porque há indícios que o réu tenha contato com grandes traficantes da região que faz fronteira entre Brasil e Bolívia. O ministro considerou a demora no trâmite do processo e votou pela manutenção da prisão preventiva com a determinação que o caso seja julgado em segunda instância no prazo máximo de 4 sessões seguintes. Quando a justiça de primeiro grau é mais ou menos célere, em geral as apelações quedam sem decisão no âmbito das cortes de segundo grau. Então, neste caso, e é um tribunal importante e também estruturado, mas eu estou determinando que se dê preferência ao julgamento, para julgar como interesse de direito, no prazo de 4 sessões, contado da data da comunicação deste julgamento, salvo ulteriores intercorrências. Voto seguido por todos os ministros da segunda turma. Também por unanimidade foi concedido habeas corpus a um homem que foi condenado à pena mínima de 5 anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, reforçou que nesses casos de réus primários e que a quantidade de entorpecentes é considerada pequena, deve-se aplicar penas mais brandas. É preciso dar uma segunda chance para aqueles que hoje são envolvidos nesse comércio que é, por todas as razões, reprovável, mas ocorre também nas condições sociais vigentes no Brasil, do enorme desemprego que temos. Então, eu levei em consideração essas questões todas e nesse sopesamento, senhor eminente decano, eu optei por seguir de forma mais estrita a jurisprudência desta segunda turma e conceder o regime aberto, tendo em conta exatamente um quantum da reprimenda estabelecida. Ministro Edson Fachin autoriza a transferência do ex-deputado Rocha Loures para a carceragem da Polícia Federal. Repórter Ana Paula Ergang com os detalhes. Oi, Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Rocha Loures está preso desde o último dia 7 na Papuda. Ele pediu para ser transferido para a carceragem da Polícia Federal, onde estava preso inicialmente, alegando que corre risco de vida.
O ministro Edson Fachin autorizou a transferência e pediu que o Ministério Público investigue as alegações da defesa. Rocha Loures é ex-assessor do presidente Michel Temer e foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil. De acordo com os delatores da JBS, o dinheiro é parte de propina paga em troca de favores políticos. William. Obrigado, Ana Paula. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, autorizou o pedido do Ministério Público para investigar o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Segundo um depoimento de delação de Marcelo Odebrecht e Fernando Reis, Bendini solicitou e recebeu R$3 milhões para auxiliar a empreiteira em negócios com a Petrobras. A defesa de Aldemir Bendini afirmou que ele jamais beneficiou qualquer empresa e sempre pautou a atuação nos limites da lei. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Superior Tribunal de Justiça decide que peça publicitária não é enganosa só por usar fonte menor do que 12 pontos. A gente volta já já. Todos os anos, os brasileiros descartam quase 30 bilhões de doses de medicamentos no meio ambiente. É que o país ainda não regulamentou completamente as regras para a destinação correta desses produtos. Algumas iniciativas isoladas tentam minimizar o problema. O Brasil está entre os 7 países que mais consomem remédios no mundo. No ano passado, foram 144 bilhões de doses. Segundo o próprio setor, 20% são descartados e de forma irregular. Ou seja, são quase 30 bilhões de doses jogadas no vaso sanitário ou no lixo. Este vídeo, produzido por empresas da área de saúde, mostra a consequência do descarte incorreto para o meio ambiente. No lixão, ao serem depositados, são transformados em gases poluentes e em uma substância tóxica, chorume, infectando ao mesmo tempo solo, lençol freático, rios e atmosfera. A água contaminada passa pela rede de esgoto e segue para uma estação de tratamento. A mancha de remédios não é tratada, pois necessita de um processo especial que não ocorre, agravando a poluição do meio ambiente. E no que isso te atinge? O problema é mundial. As águas do Rio Reno, um dos principais da Alemanha, carregam 36 princípios ativos de medicamentos. No Rio Pó, na Itália, são 18. No Tamisa, na Inglaterra, a concentração de alguns produtos é considerada perigosa para o ser humano. No Brasil, algumas farmácias, como esta em Brasília, tentam minimizar o problema. Um tambor bem na porta da loja estimula os clientes a depositarem os remédios vencidos aqui. A coleta começou em janeiro deste ano. Nos 2 primeiros meses, a quantidade de remédio não passava desta altura no tambor. Agora, em junho, já passou da metade e, juntando as 2 lojas da rede, já dá mais de 1 tambor por mês. O material recolhido é juntado ao descarte da própria farmácia e segue para a incineração em uma empresa especializada. A ideia, na verdade, é valorizar a imagem da farmácia e as pessoas saberem a nossa preocupação com a saúde deles. A Política Nacional sobre Resíduos Sólidos determina a lógica reversa. Ou seja, os fabricantes de produtos ficam obrigados a se responsabilizar pelas ações e pelo custo do descarte correto. Mas no caso dos medicamentos, falta uma lei para complementar a política ou um decreto do governo federal. Falta, talvez, uma normatização mais firme, obrigando que isso seja implementado e que não fique restrito à boa vontade de alguns comerciantes, alguns farmacêuticos que fazem esse recolhimento e que, na sequência, eles ficam com o problema na mão. Superior Tribunal de Justiça decide que peça publicitária com fonte menor do que 12 pontos não é considerada enganosa. De uma forma geral, a publicidade impulsiona as vendas de produtos e serviços. Além de chamar a atenção pela criatividade, as peças publicitárias não podem ignorar informações básicas do que está sendo anunciado, como explica este publicitário. Então nós vamos nos apropriar de uma característica, de uma
uma nova classificação que esse produto traz. Então nós temos que embelezar isso, né? Nós podemos falar que o nosso produto deixa a roupa mais branca, nós podemos falar que o nosso carro é mais econômico, é mais veloz, mas nós não podemos deixar de falar que o carro é importado, que o carro demanda uma certa manutenção semestral. Para evitar que a propaganda ofereça o que não se tem ou leve o consumidor a uma compra equivocada, existem regras previstas, inclusive no Código de Defesa do Consumidor. Mas elas não podem ser confundidas com regras contratuais, por exemplo. No Rio de Janeiro, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça para obrigar as empresas de telefonia a usar letras em fonte de tamanho 12 nas peças publicitárias. A Defensoria pediu a aplicação, por analogia, do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê esse tipo de fonte de 12 pontos nos contratos de adesão. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias e o caso veio parar aqui no STJ. O relator do recurso na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o pedido não era cabível. Ele lembrou que a aplicação de norma por analogia requer semelhança da situação, o que não foi identificado no caso, já que contrato e peça publicitária são elementos distintos. Qualquer contrato de consumo não pode ter um tamanho de letra menor do que 12 pontos. E o objetivo do recurso era levar esse entendimento também para as peças publicitárias. Um flyer, uma propaganda na televisão, algo dessa espécie. Só que isso foi negado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou ainda que o tamanho reduzido da fonte pode tornar a propaganda enganosa quando induzir o consumidor ao erro, o que deve ser analisado caso a caso. Uma publicidade, seja de qual espécie, ter uma letra maior do que 12 pontos, ou menor do que 12 pontos, aliás, ela não significa que ela é abusiva por si só. Ela precisa ter um caráter de indução ao erro, para que o consumidor não seja enganado. Foi aberta hoje no Supremo Tribunal Federal a exposição O Olhar de Valdomiro. São quadros de Valdomiro de Deus, um dos pintores primitivistas mais importantes do país. São 37 obras, de grandes painéis a pequenos quadros, todos com a qualidade reconhecida internacionalmente. O artista pinta principalmente temas religiosos, mas fala também do cotidiano na cidade e no campo. Você não pode estar pintando também só uma coisa só um tema só. Você tem de aproveitar esse tema na pintura e se disparar por aí afora e trazendo outras criatividades. São 57 anos de arte e 73 de vida. E uma vida que começou difícil. Acho que isso é o mais tocante, né? Um garoto que engraxou sapato, vendeu suas pinturas numa cartolina, pegou um pau de arara e produziu essa coisa maravilhosa que todo mundo está vendo. Que essa exposição seja realmente um sucesso e possamos depois nos empenhar para que novas exposições sejam feitas aqui no tribunal. O talento de Valdomiro fica no Supremo até o dia 31 de agosto. Um mundo sem arte é um mundo triste. Um mundo sem arte é um mundo na escuridão. A arte deixa as pessoas levar o pensamento mais longe e pensar um pouco melhor. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reúne com o ministro da Integração Nacional e com 4 governadores para tratar da crise hídrica na região Nordeste. A gente volta em instantes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reuniu hoje com o ministro da Integração Nacional e 4 governadores para falar da transposição do Rio São Francisco. As autoridades estão preocupadas com a paralisação das obras por conta de decisão judicial. O açude do Castanhão é o retrato da crise hídrica no Nordeste. O reservatório, que abastece a região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, está com apenas 6% da capacidade. O açude do Castanhão aumentou na sua capacidade quase nada. Tem 300 e poucos milhões de metros cúbicos. Isso não dá para abastecer a cidade de Fortaleza e região metropolitana até outubro no máximo, é o prazo que nós temos. O meu estado, igual a Paraíba, igual ao Ceará, como falou aqui os demais colegas, vive um momento dramático. Estamos com 80%
das cidades já faltando água, municípios já colapsados, água através de carro-pipa, o posto tubular emergencial, que não atende a toda a demanda. Então, São Francisco é para ontem. A transposição do Rio São Francisco é a saída para abastecer a região, segundo as autoridades governamentais. Mas a obra de um dos canais do Eixo Norte está parada desde o meio do ano passado. A empresa responsável faliu. O governo fez, então, uma nova licitação. Mas uma das empresas que não venceu entrou na justiça. A primeira instância da Justiça e o Ministério Público foram favoráveis à continuidade das obras. Mas uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu a licitação. A Advocacia Geral da União entrou então com um recurso aqui no Supremo Tribunal Federal. Hoje à tarde, o ministro da Integração Nacional e 4 governadores do Nordeste se reuniram com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, relatora do caso. Eles mostraram um quadro da crise hídrica e pediram uma decisão rápida do Supremo. Se essa obra não for tocada, se ela não for concluída até novembro, dezembro, nós vamos ter colapso total na cidade de Fortaleza, na região metropolitana, no Ceará, e atingiremos a Paraíba, uma parte da Paraíba, e atingiremos uma parte de Pernambuco, e atingiremos uma parte de todo o Rio Grande do Norte, porque os canais estão prontos, mas com esse canal que está interditado no meio, que não está construído, não tem como chegar água nos outros canais. A ministra disse que aguarda informações da Procuradoria-Geral da República ainda esta semana e sinalizou que deve julgar o caso na próxima semana. Foi uma reunião bastante importante, porque sensibilizou a ministra-presidente Carmen Lúcia para ajudar a resolver essa questão judicial. Então, eu acho que foi uma reunião importantíssima, porque o maior drama hoje, estamos caminhando para o 7º ano de seca. No meu estado, são 7 anos de seca, como também é do Ceará e na Paraíba. E o Ministério Público Federal quer que a Justiça determine investigação sobre corrupção nas obras do adutor Castanhão, no Ceará. Delatores denunciaram um esquema de fraude e pagamento de propina no sistema que leva a água para a região metropolitana de Fortaleza. O pedido enviado à Justiça é resultado de colaborações premiadas da operação que investiga o desvio de recursos da Petrobras. Delatores informaram ao MPF a existência de um cartel formado entre empreiteiras para fraudar a licitação e o contrato da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. O esquema, que envolveu o pagamento de propina a agentes públicos, teria sido realizado em 2005, na construção do adutor que vai levar águas do Rio São Francisco até o açude Castanhão. Com base nessa denúncia, o Ministério Público Federal pede que seja apurada a conduta dos executivos envolvidos nas obras. De acordo com os delatores, que são do grupo Odebrecht, a fraude garantiu vantagens tanto na licitação quanto na execução do contrato. O MPF espera que a abertura do inquérito permita o aprofundamento das investigações e esclareça a participação de cada integrante do esquema criminoso. Até agora, são suspeitos de envolvimento o ex-governador do Ceará, o ex-secretário de Recursos Hídricos e o ex-ministro da Integração Nacional. Todos podem responder por crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. As pessoas citadas na reportagem que serão investigadas são o ex-ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, e o ex-secretário estadual de Recursos Hídricos, César Pinheiro. A Assessoria de Gestão Socioambiental do Tribunal Superior Eleitoral abriu nesta terça-feira o ciclo de palestras que vai promover ao longo do ano discussões sobre sustentabilidade. No auditório do TSE, servidores e colaboradores participaram da abertura do ciclo de palestras. O primeiro tema discutido hoje foi gestão de resíduos. O assunto é regulamentado pela Lei número 12.305 de 2010, que permite discutir os principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. São projetos a longo prazo, é uma mudança de cultura, né? Para uma nova época, para uma nova era, em que a participação de todos e a ação na rotina do dia a dia é fundamental para que o tribunal e os órgãos consigam uma ação efetiva no sentido da sustentabilidade. A norma previne e reduz a geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável. É você
evitar consumir e consumir o menos possível e ver se você precisa consumir. Depois que você consome, você tem que pensar para onde é que vai ele depois. Porque se tem um destino e uma disposição adequada, ele não é problema. Além da palestra, a Assessoria de Gestão Sustentável falou também sobre o Plano de Logística Sustentável do TSE. Um exemplo dessas ações, que envolve várias unidades do tribunal, é a instalação da usina mini-geradora fotovoltaica sobre a cobertura do anexo do TSE, que vai utilizar a luz solar para produzir parte da energia que é consumida pela sede da Corte Eleitoral. Qual a diferença entre crime e contravenção penal? Nas aulas do Saber Direito desta semana, você vai aprender com o professor Samir Agi sobre as teorias do direito penal. O curso de Direito Penal explica o que é o concurso de pessoas. O professor Samir Agi fala também sobre a classificação de crimes, condutas, tipicidade, ilicitude e punibilidade. Você assiste às aulas do curso Saber Direito de segunda a sexta em 2 horários, às 8 da manhã e às 11h30 da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 1h da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.